Que Educação, Apoio Escolar, quarto ano. Olá, galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aula. A aula de hoje nós vamos falar sobre fração. Muito bem, vamos avançar na disciplina da matemática, ok? E para a gente aprender sobre fração, nada melhor do que um prato saboroso, né? Que é a pizza. A pizza é algo muito gostoso, a maioria das pessoas gostam de pizza. E a pizza é um prato que a gente consegue fracionar de uma forma bem legal e que vocês vão poder entender nesta aula, ok? Aqui é a pizza fracionada. Vamos entender como isso funciona? Então vamos lá. Bem, vamos aprender fração. Aqui está a nossa deliciosa pizza de calabresa. Que gostoso, né? E nós vamos entender, primeiramente, o que é fração. Fração é a representação matemática das partes de determinada quantidade que foi dividida em pedaços ou fragmentos iguais. As frações são úteis em várias situações, principalmente para representar algo que não conseguimos apresentar através de números naturais. Dito isso, vamos avançar e vamos fracionar. Agora é hora de fracionar. A deliciosa pizza está de volta e nós vamos dividir essa pizza em 2 pedaços. 2. Vamos entender esses números aqui? 1/2 e 2/2. Bem, vamos lá. O 1/2 significa 1/2. O 1 ele tem a função de numerador na fração. O 2, o numerador da fração indica quantas partes foram tomadas. O numerador ele vai dizer, por exemplo, aqui nós não temos 2 partes, né? 2 pedaços, a pizza foi dividida ao meio. Então, o 1 ele tem a função de representar essa parte. E o 2 tem a função de representar essa segunda parte. Agora vamos entender o 2 aqui embaixo. Ele é chamado de denominador e ele tem uma função. Vamos conhecer. A função do denominador da fração indica em quantas partes o todo foi dividido. Reparem, aqui o 2 aparece e aparece aqui de novo, né? Então, isso aqui está dizendo que essa pizza foi dividida em 2 partes. A função do 2 aqui é mostrar para vocês em quantas partes foram divididas qualquer coisa, seja um objeto, seja essa pizza, seja qualquer coisa que você venha fracionar, o número que ficar abaixo, que é o denominador, ele serve para isso, para dizer em quantas partes. E o numerador, ele serve para indicar qual é a parte que você está tomando, qual é a parte que você está pegando, ok? Vamos treinar mais para a gente aprender, ok? Bem, 2, né? Agora vamos para mais uma. Agora eu convido vocês para o desafio, ok? Vamos lá ver e entender o desafio. O desafio é a mesma pizza, vamos fracionar ela em 3 partes. Prestem atenção. 1, 2, 3. Novamente, reparem, ó, uma parte de 3 partes. 2 partes de 3 partes. 3 partes de 3 partes. Ok? Então aqui está significando o quê? O 1 representa um pedaço, 2 o segundo pedaço e 3 o terceiro pedaço. Essa pizza então foi dividida em 3 partes. Ó, o 3 se repetindo. 1, 2, 3. Então quantas partes foram divididas essa pizza? Em 3 partes. Vamos agora de novo entender e para a gente praticar. Bem, se eu pego uma parte desta pizza, quantas partes ficaram? Exatamente, ficaram 2 partes. Então a gente fala assim, ficou 2/3 de pizzas, ou sobraram 2/3 de pizza, tá bom? E o 2 ele é o numerador e o 3 ele é o denominador. Lembrando, numerador é para mostrar a parte que você está pegando, uma parte daquilo que você dividiu. E o denominador, ele demonstra em
quantas partes foram divididas. Ok? Então vamos avançar. Temos muito para treinar e praticar para a gente poder aprender. Vamos fracionar agora em 4 partes. Essa deliciosa pizza em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Ok. De novo, a gente tem aqui os números representando 1, 1 pedaço, 2, 2 pedaços, 3, 3 pedaços, 4, 4 pedaços. E o 4 embaixo, após a barra, é indicando a quantidade de partes ou de pedaços que eu dividi esta pizza. Então vamos lembrar novamente. Antes, vamos para o desafio. Bem, comemos, né, ou comi 2 pedaços de pizza. Bem, eu comi 2 pedaços de pizza. Das 4 que eu dividi, né, eu peguei a pizza, dividi em 4 partes, comi 2 pedaços. Quantos pedaços ficaram? Muito bem, vocês estão vendo aqui na tela, 2 pedaços, não é mesmo? Porém, como eu, no formato de fração, represento esses 2 pedaços? Eu digo o quê? 2 quartos. 2 pedaços de 4 que eu dividi, não é mesmo? 2 pedaços, 1, 2, de 4 que eu dividi, ok? Então, é isso. Lembrando que o 2 é numerador e o 4 é denominador. O numerador é a parte que eu tomei, que eu peguei. E o denominador é a quantidade de partes que eu dividi. Bem? Então tá bom, vamos avançar. Agora, o nosso desafio é fracionar esta pizza em 5 partes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esta pizza foi fracionada ou dividida em 5 partes. Ok? Bem, ninguém vai comer, ninguém vai mexer nessa pizza. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho 5 partes, né, divididas e continuo com as 5 partes aqui. Como a gente vai representar isso de forma em fração? No formato fração. Como a gente representa? Nessa forma, 5 de 5, né? Numerador é o número de partes que continuaram aqui, né? Número de uma a uma, né? 1, 2 ficaram aqui. E o 5 é o número de partes que foi dividida. 5, o número de partes que ficou, e 5, denominador, número de partes que foi dividida. Que também nós podemos dizer que é um inteiro. Ficou uma pizza inteira. Quando eu represento 5 quinto, eu estou dizendo um inteiro. Se você dividir 5 por 5, vai dar 1. Então, por isso que a gente chama de um inteiro. Nessa ilustração, ficou uma pizza inteira, ok? Então, quando o número se repetir no numerador e no denominador, nós podemos dizer também que é um inteiro. Vamos lá. Agora nós vamos fracionar em 6 partes. Vamos lá? Que vontade de comer pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dividimos aqui esta pizza em 6 pedaços. Ela não está mais inteira. Então, vamos agora fazer uma coisa aqui. Bem, eu chamei uns amigos aqui em casa e eles olharam para a pizza e falaram: nossa, que pizza deliciosa. E aí, cada um pegou uma. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou apenas uma. Quantas, né, que foram consumidas, né? Vamos corrigir. Quantas foram consumidas dessa pizza? Foram consumidas, quem sabe dizer? Né? As pizzas estão aqui. Meus colegas vieram aqui e comeram as pizzas. Não é mesmo? E aí? Quantas pizzas foram consumidas? Como eu represento isso em formato fração? Exatamente. 5 sextos.
5 pedaços de 6 pedaços foram consumidos, ok? O 5 é numerador, quantidade de pedaços que foram consumidos, e o 6 é o denominador, quantidade de pedaços que esta pizza foi dividida, ok? Vamos lá para a nossa nosso último desafio. Vamos fracionar agora essa pizza em 7 partes? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 7 pedaços de pizza. De novo, eu convidei uns amigos para vir aqui em casa e eles ficaram loucos com a pizza. E olha o que eles fizeram. Um pegou uma, o outro pegou, o outro também, o outro também, o outro também pegou e o outro também. Nossa, eles acabaram com a pizza. E agora? Quantos pedaços foram consumidos desta pizza? Alguém sabe a resposta? Em formato fração, a gente diz que 7 de 7 foi consumido. 7 é o numerador, a quantidade de pedaços que foram consumidos. E 7 é o denominador, a quantidade que foi dividida esta pizza. E aí, a gente lembra lá que a gente fez umas 2 atrás aí, e aí a gente lembra que dividimos o número de cima com de baixo e deu o quê? 1 inteiro. Só que neste caso não ficou uma pizza, foi consumido uma pizza inteira. Então toda vez que o numerador for igual ao denominador, a gente considera 1 inteiro, tá bom? Bem, vamos agora aprender um pouco mais sobre fração. Vamos fazer leitura das frações? Vamos lá. 1, 2. Eu não falo 1, 2. Eu falo o quê? 1 meio. 2, 3. Eu não falo 2, 3. Eu falo 2 terço. 3 quarto. 4 quinto. Continuando a leitura de frações, vamos lá. 5 sexto. 6 sétimo. 7 oitavo. 8 nono. 9 10. Bem, agora chegou no número que vocês precisam de um pouco de atenção. 9/10, ou melhor, 9-10, nas frações ele é visto de 2 formas. Vamos lá. Eu posso dizer 9/10 avos, ou posso dizer 9 décimo. Isso significa que a partir do 10, ou melhor, a partir do 9, o denominador muda e a gente vai entender como funciona isso. 9/10 avos é o que mais as pessoas utilizam, tá? Então vamos entender o que é esse avos. Avos é um substantivo masculino usado na leitura das frações. Designa cada uma das partes iguais em que foi dividida a unidade e se cujo denominador é maior do que 10. É o que eu falei. Quando o denominador passa de 9, vira 10, ele leva essa palavra de avos. No caso de 10, existe essa segunda opção em falar em décimo. Só que no caso do próximo número que vocês vão ver agora, é diferente. Olha aqui. 10, 11, ou melhor, 10/11. Como eu faço a leitura no formato fração? Nesse jeito. 10, 11 avos. E assim consecutivamente. 10, 12 avos, 10, 13 avos. A partir do 10, você coloca avos no final. Entendemos que o avos é um substantivo masculino usado para a leitura das frações. E ele designa as partes de cada uma delas. Ok? Vamos aprender um pouco mais sobre isso. Continuando a leitura das frações. Aí eu trago aqui uma tabela que
Porque ela começa no 1/10, e aí você pode fazer uma leitura comum só no 10, que é 1/10. Os demais você tem que fazer a leitura normal, 11avos, 12avos, 13avos, como eu havia falado. Então aqui tem uma tabelinha de 1 até 1 milhão, para que vocês saibam que a fração é muito maior daquilo que vocês estão aprendendo inicialmente, tá bom? É só uma tabela para consulta, para que vocês possam pausar o vídeo e entender como funciona a partir de cada 10, depois a cada 100, depois em cada 1000, em cada 10.000, 100.000 e 1 milhão, ok? Bem, galerinha, espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Se você gostou, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no nosso canal e, por favor, faça comentários, que é dessa forma que a gente vai conseguir melhorar cada vez mais o nosso espaço aqui de apoio escolar, tá bom? E não esqueça de apoiar o nosso canal. Apoie, inscreva-se, ative o sininho, que é para você receber as próximas videoaulas, tá bom? E se você quiser ter ainda um pouco mais de conhecimento, entra também no nosso site, keeducação.com.br. Estamos montando uma plataforma maravilhosa para auxiliar vocês no desenvolvimento escolar de vocês, ok? Um grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau, galerinha!